Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma semana, né, de aulas. Eu espero que todos estejam muito bem. E aproveitando para lembrar, né, que essa semana agora é a última semana do segundo bimestre, então a gente vai ter várias coisas, né? Tem avaliação mais tarde, a gente tem entrega de caderno de produção textual. Então vamos focar bastante para que não venha nenhuma dificuldade em relação aos nossos conteúdos, tá bom? E aí, hoje eu já vou iniciar um assunto do terceiro bimestre, né? Como nós já concluímos do segundo, hoje a gente já inicia terceiro bimestre aqui para vocês, tá bom? Primeiro, eu vou começar com a ortografia, que é um assunto mais simples para que a gente não confunda muito com os assuntos da avaliação. Inclusive, quem quiser deixar fazer essa atividade amanhã, não tem problema, porque aí hoje a gente tira o dia para estudar para nossa avaliação, que é mais tarde, tá bom? Então, olha, a gente vai trabalhar com a escrita em foco A ou A, tá? A normal aqui, só o A, ou A com H, tá bom? Então, nós temos aqui, coloquem um cabeçalho, tá bom? No caderno de gramática e coloquem esse título aqui, escrita em foco A ou A. Essa atividade está nas páginas 168 e 169, tá bom? Então, vamos começar aqui a analisar quando é que nós devemos usar A normal e o A com H. Começamos aqui com um trecho do artigo Os Males do Consumo Desenfreado, que é um artigo que nós vamos estudar. E ele diz assim: nossa relação de consumo atual está nos levando a uma séria crise ambiental. Por isso, a urgência em trabalhar política mais eficiente e concreta sobre esse tema. Já estamos atrasados, mas ainda há tempo. Então, como a gente pode observar, está aí destacado um A normal, né? E um A com H. Essas palavras pertencem à mesma classe gramatical, então vocês vão ter que analisar aqui, né? De que classe gramatical estamos falando? Esse Azinho aí, puro, sem nada, faz parte de classe? De que classe? Eu vou dar uma dica para vocês sobre isso. A gente já viu que esse A, ele pode ser artigo, ele pode ser pronome e ele pode ser preposição, tá bom? Um desses três. Tentem analisar aí qual ele é. E o A com H, eu não vou dizer o que é, porque não tem opções, é só um. Então, esse A com H é que classe gramatical? Tentem justificar aí. Ou se é a mesmo, né? Do A normal, enfim. Reescreva no caderno a frase, mas ainda há tempo, trocando A por outra palavra. De maneira que se mantenha o mesmo sentido. Então, você vai substituir o A por outra palavra nessa mesma frase com o mesmo sentido. Agora, vamos ver agora os títulos de notícia. Devastada pelo fogo, Mata de Chapada Diamantina só se recuperará daqui a 15 anos. Então, aqui a pergunta da questão é se essas palavras destacadas são empregadas por ideias de tempo distintas ou semelhantes. Então, todas duas aqui estão falando a respeito de tempo, mas ao mesmo tempo, por exemplo, tempo passado, tempo futuro, tempo presente, tal, vocês vão dizer se é a mesma, tá? Essa primeira é daqui a 15 anos. E a outra, chuva há 3 dias ajuda a conter focos de incêndio na Chapada Diamantina. Então, da mesma forma, vocês vão dizer se esse A com H é o mesmo tempo do A ali sem nada, o A puro, tá bom? Então, vamos pensar. Bom, quando é que eu uso o A normal? Quando é que eu uso o A com H? Vamos pensar nisso agora, tá bom? O A normal a gente vai utilizar em 3 situações, tá bom? O A normal. Aqui a gente tá falando do A normal preposição, viu, gente? Tá? Eu vou relembrar para vocês primeiro quando é que a gente usa os outros As, para poder a gente chegar nesse A aqui. Aqui nós temos um A artigo, não é isso? Porque se refere à menina, tá caracterizando, determinando, definindo de que menina eu estou falando. É a menina, é uma menina específica, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o A pronome, que é quando ele substitui, né, uma palavra feminina no singular. Por exemplo, eu quero dizer que eu comprei uma bolsa, tá? Comprei uma bolsa. Eu quero substituir uma bolsa pelo pronome a. Então, eu vou dizer comprei-a.
tá? Então, esse a vai ser um pronome que ele tá, na verdade, substituindo um substantivo feminino singular. Aqui não, a gente tá falando de preposição, que é aquela palavrinha que liga uma palavra à outra. Então, quando é que eu posso usar esse a normal, para não confundir com o a de H? Primeiro, quando eu chamo referindo a tempo futuro, tá bom? Tempo futuro. O aniversário de Letícia será daqui a 2 dias. Daqui a 2 dias, ó. Quer dizer que é pra frente, é futuro, tá bom? Posição. Um bom livro leva-nos a outro mundo. Então, tem a ver com a posição em que nós estamos, certo? Posição, lugar, local, tá certo? E distância, o Sol está a milhares de quilômetros do nosso planeta. Então, é a distância entre o Sol e o nosso planeta, tá bom? Uso sempre o A normal, tá bom? Que é o A preposição. Agora, vamos pensar no A com H. O A com H indica tempo passado. Quando digo, ó, Rogério terminou a faculdade há 15 anos, quer dizer que faz 15 anos, né? Já passou 15 anos que ele fez essa faculdade, que ele terminou a faculdade. Então, é tempo passado. Ou também pode ser o verbo existir. No Brasil há belíssimas praias, ou no Brasil existem belíssimas praias, certo? Então, são essas as situações que a gente utiliza. O a preposição a gente usa para tempo futuro, posição e distância. E o a com h, o a verbo, nós utilizamos para tempo passado e para o verbo existir, o mesmo sentido de existir, tá bom? Então, pensando nisso, né, vocês vão exercitar aí, respondendo essa atividade da página 169. Mas, quando vocês concluírem a página 169, vocês vão ter uma segunda atividade, que vocês vão ver agora, eu vou deixar aqui. Vocês vão copiar como a segunda questão, tá bom? Copiem essa segunda questão e respondam, ela é pequenininha, ela vai ficar aqui logo em seguida, tá? Então, viram aí, né? Agora vocês vão responder nessa atividade com calma e nós vamos passar para a nossa atividade de produção textual, tá bom? Foca aí e vamos participar bem direitinho dessas nossas tarefas de hoje. Bom, nossa segunda atividade, ela vai ser uma experiência científica. Como será isso, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Eu vou passar para vocês um site, tá bom? Que tem 5 experiências científicas. Vocês vão escolher uma delas e vão fazer, tá? Quando vocês fizerem essa experiência científica, vocês vão filmar essa experiência fazendo, vão mandar para mim o vídeo, tá bom? E em seguida, vocês irão produzir um texto com relatório dessa pesquisa, como se fosse um artigo de divulgação científica, explicando, certo? Que experiência foi feita, que material foi usado, qual a conclusão que você chegou a respeito dessa experiência científica, certo? Então, você vai fazer um texto descrevendo bem detalhadamente essa experiência, como você fez, o que você aprendeu, como essa experiência pode ajudar, tá bom? Com outras coisas, com outros elementos, com a nossa vida de uma forma geral. Então, vocês vão falar um pouquinho também sobre isso, tá bom? Então, vocês vão poder escolher uma dessas 5 experiências. As que vocês acharem mais simples, mais fácil, que vocês acharem mais interessante, tem que ser uma delas, tá bom? Vocês têm até sexta-feira para concluir, porque sexta-feira vocês têm que entregar o caderno de produção já pronto. Então, vocês têm que fazer pelo menos até a quinta, né? Para dar tempo de escrever o texto e entregar na sexta-feira para mim o caderno já com esse texto, ok? Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês agora esse site. Então, pessoal, olha, o site que vocês vão escolher, a experiência que vocês vão fazer é esse aqui, tá? Que é do Ministério da Cidadania, e ele é o museueg.net/blog. Eu vou colocar esse link lá na descrição, tá? Da atividade de hoje no portal.
Então, vocês vão acessar. Então, vamos ver aqui, se é que ele inicia assim, tá? Vamos ver que experiência a gente pode fazer. São 5 para vocês escolherem, né? Questão de eletrostática, pressão na atmosfera, decomposição de cores, vulcão. Então, vamos ver. O primeiro é o cabo de guerra eletrostático, que vocês vão precisar de 2 balões, 2 flanelas e uma latinha de alumínio vazia. Então, aqui tem um vídeo, todos eles têm dizendo, tem explicando aqui o que vai acontecer, tá bom? E tem um vídeo. Então, vocês pegam, veem o vídeo, né? Para observar se é interessante ou não fazer essa experiência, tá bom? Então, é a primeira. A segunda é sobre pressão atmosférica. Vão precisar de um balão, um copo de vidro e uma vela, tá? Também tem um vídeo, está aqui, ó. Observem. É bem simples para fazer essa aqui. Bem, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma experiência de física muito fácil de ser feita. Você vai precisar escolher. Essa terceira aqui, ela já é um pouco mais complicadinha, mas ela é muito interessante também, que é um disco de Newton, para saber que a cor branca, na verdade, é a mistura de todas as cores. Então, ele vai fazer aqui essa demonstração com seria só um sétimo do círculo, seria amarelo no círculo inteiro, vermelho no círculo inteiro, laranja no círculo inteiro. O que você achou do vídeo? Na verdade, formam 4 coisas sobre isso aqui. Primeiro aqui. Enfim. E aqui tem a caixa que anda sozinha, que faz uma caixinha, tem bolinha de gude, cartolina, cola branca, régua. E ele vai fazer essa demonstração aqui com uma caixa. Uma coisa legal para a gente entender mesmo como isso funciona. Então vocês vão tentar botar aqui, ó. A caixinha tá. Pode ser um quadrado. De fazer essa caixinha que é bem mais toscana, cordonas. Ela e não precisa de muito. Depois vai enrolar formando um tubo para a bolinha correr dentro. Funciona se você tiver preguiça de fazer alguma coisa mais complexa. Vamos ver? Tá? E a gente tem também essa aqui que vai fazer uma erupção vulcânica, né? Um vulcão, que geralmente é a sensação das feiras de ciências, é um vulcão. Aqui tem todo o material necessário. E aqui o passo a passo de como, né, faz esse vulcão. Fica muito, muito, muito legal também. É mais uma experiência científica que vai mostrar uma reação entre o bicarbonato, né, de sódio e o vinagre, tá bom? Então, vocês têm aí essas 5 experiências, vocês vão escolher uma delas, vão gravar um vídeo fazendo a experiência e depois vão escrever o relato no caderno de produção, isso tudo até sexta-feira, tá bom? Fiquem atentos porque agora em seguida eu vou passar para vocês a lista das tarefas de produção textual que vocês têm aí para fazer, tá bom? É uma listinha de atividades, vocês verifiquem o que está faltando ainda, completem o caderno para enviar para mim também sexta-feira, lá na escola, tá bom? Então, pessoal, essas são as tarefas de produção textual que devem estar no caderno de vocês, tá bom? Então, começa com o texto de divulgação científica, que são as folhas que eu enviei para vocês no dia 22 de junho. Em seguida, tem o Iniciando Rota das páginas 90 e 91, que foi passada no dia 29 de junho. Cada uma dessas aqui da lista, isso que está de amarelo é o título que deve estar no caderno, tá bom? Lembrando que se não tiver o título, uma atividade que vale 10, por exemplo, se não tiver o título estiver incorreto, já perde um ponto, tá bom? Isso é muito importante, que é uma forma de organização. E aqui sempre são as datas que eu enviei, porque caso você tenha alguma dúvida sobre a realização, você vai lá no portal e vê a atividade, tá? O verbete de enciclopédia do cão, das páginas 92 e 95, foi nessa data, dia 2 de julho. E o verbete de enciclopédia da biosfera, das páginas 102 a 105, que foi do dia 9 de julho, certo? Em seguida, nós temos o verbete de enciclopédia da planta medicinal, que era uma produção. Então, ela deve estar no caderno. Foi enviada dia 13 de julho. E a pontuação da apresentação eu já anotei, porque isso aí já é extra, certo?
Essa outra tarefa que é conexões textuais, anúncio de propaganda, que é aquele das abelhas, página 106 e 107, que foi enviado no dia 20 de julho. O texto de divulgação científica, cientistas usam ração com barata para alimentar peixes, das páginas 118 a 122, foi enviado no dia 27 de julho. O verbete enciclopédia fruta, que também era uma produção, que deve estar no caderno, e vocês já apresentaram, a pontuação da apresentação eu já anotei, foi no dia 27 de julho que eu passei essa tarefa. Texto de divulgação científica, a água que vem do ar, das páginas 126 a 129, que eu passei no dia 10 de agosto. Em seguida, a gente teve o Ampliando Fronteiras, produção de água potável, que vocês devem fazer no caderno, né, responder essas atividades que estão na página 130 a 131, que eu passei dia 10 de agosto, e essa semana vocês irão apresentar para receber a pontuação da apresentação. A 11ª tarefa foi uma leitura a mais do esquema científico, das páginas 141 a 143, que eu passei no dia 17 de agosto. E nesse mesmo dia, eu também passei o podcast científico em grupo, certo? Está lá no portal explicando, que vocês devem enviar para mim via WhatsApp ainda esta semana. Vocês só têm até a sexta-feira para enviar essa tarefa. A realização da experiência científica, essa é uma atividade que eu estou mandando hoje, não é isso? Que vocês devem enviar um vídeo para mim via WhatsApp até sexta-feira dessa experiência. E no caderno deve estar o relato escrito dessa experiência científica, como eu já passei as orientações no vídeo de hoje, certo? Então, são essas 14 atividades, fora as 3 apresentações que já estão anotadas no meu caderno, ok?